Toda segunda-feira nós temos o quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN com o advogado tributarista Fernando Quércia. Já vamos convidando você ouvinte que tem dúvidas, né, sobre direito tributário para fazer sua pergunta pelo 19 99186 9070. Hoje o doutor Fernando Quércia aqui sempre está aqui com a gente, mas por compromissos está em outro local, está por vídeo hoje. Muito boa tarde, doutor Fernando, seja bem-vindo mais uma vez ao Estúdio CBN. Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos amigos da CBN, um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. E olha, tem muita gente que tem dúvidas, né, sobre as criptomoedas, o famoso Bitcoin. Elas podem ser penhoradas para pagamento de dívidas, doutor Fernando? Então, Guarizo, como nós estamos falando aí de uma metodologia de pagamento nova, né, que hoje que está no mercado, esse assunto ainda vem trazendo uma série de divergências, inclusive na justiça. Então, vamos citar um caso aqui interessante, que é um banco que tinha uma dívida, né, ele solicitou para o juiz a penhora de criptomoedas. Ele pediu para o juiz de primeira instância para que houvesse a penhora, a procura de criptomoedas em nome do devedor e, caso as encontrasse, que elas fossem penhoradas. Na primeira instância, o juiz ele negou o pedido, né? E ele negou o pedido e ele disse que não cabe à justiça autorizar busca indiscriminada e incerta de bens penhoráveis, né? E essa decisão, depois no tribunal, ela foi reformada. E até interessante porque essa decisão, o relator dessa decisão é o desembargador César Zalaf, que é um desembargador aqui de Campinas, né? Recém-ingressado aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, através do Quinto Constitucional, um grande amigo meu e um magistrado, tenho certeza que será um magistrado de enorme sucesso. E o doutor César Zalaf, ele aponta o seguinte, que o fato de inexistir indícios de que o executado seja proprietário de criptomoeda não implica no impedimento de obter a informação. Ou seja, é mais ou menos como as buscas que a justiça faz com relação a imóveis, com relação a veículos, ou seja, quando você vai fazer uma busca de um devedor, você nunca sabe se ele tem um imóvel, se ele tem um veículo, se ele tem um bem que pode ser penhorável, né? E a interpretação do desembargador Zalaf, nesse sentido, ela foi corretíssima. Você pode fazer essa busca e, caso você encontre as criptomoedas, elas podem ser penhoráveis. Por quê? Porque elas são uma forma de pagamento. E como é uma moeda, embora seja uma moeda digital, ela pode ser penhorada, né? Sempre que você faz uma pesquisa em bancos, dados patrimoniais, nunca se indaga da efetiva existência de bens como condição, justamente porque não sabe se dela é isso que justifica a perseguição. Isso foi a frase que ele usou, entendeu? Criptoativos são bens imóveis com função específica de meio de pagamento, ou seja, função monetária. Essa função monetária, na visão do desembargador, coloca o criptoativo na condição do dinheiro, né? E conforme observa o Código de Processo Civil, a execução ela tem que se desenvolver no interesse do credor. Então, você veja, esses contornos, essas dúvidas aí, elas vão sendo dirimidas hoje pelos tribunais, né? Porque é muito comum, uma vez que a gente tem essa situação aí nova, né, com relação à criptomoeda, né? É muito comum que as pessoas ainda tenham dúvida. E os juízes, os magistrados também vão ter essa dúvida. Mas, no meu modo de entender, a reforma dessa decisão, por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela foi corretíssima, né? Ela deu mais uma oportunidade para que o credor possa buscar algum ativo do devedor e, com isso, satisfazer a sua dívida e satisfazer aquela dívida que persiste. Até porque a criptomoeda ela não é física, mas monetariamente ela tem valor, ela foi comprada, né? Exatamente. E é interessante o seguinte, até para o ouvinte nosso aí, que ainda não está muito acostumado com essa questão, como que se procura uma criptomoeda? Essa é uma pergunta que alguém pode querer saber, né? Então, como faz essa procura? Então, nesse caso específico, a Justiça, o banco pediu que a Justiça oficiasse a todas as corretoras de criptomoedas para obter informações a respeito de crédito de tal natureza. Só que é interessante isso aí, porque é o seguinte, nem sempre
essas criptomoedas elas estão numa corretora, né? Elas muitas vezes a pessoa pode ter a guarda dessa criptomoeda através de um cofre digital, né? E ela não está vinculada a uma corretora. Ou seja, nem sempre, embora possam existir as criptomoedas, nem sempre elas vão ser usadas. É como se você tivesse um dinheiro num banco, né? A criptomoeda na corretora, ou então tivesse num cofre na sua casa. Então não existe a forma de você achar se for dessa segunda maneira. Então é bastante interessante esse assunto, é um assunto que com certeza vai trazer muitas dúvidas ainda, trazer muitas novidades, mas é um mundo novo, né? É o nosso século aí nas transformações que nós estamos sofrendo e a justiça tem que vir e se amoldar e tem que vir e buscar as alternativas para essas novas possibilidades. Sim, continuando na modernidade, né? Hoje a gente vê, a internet tem um pouquinho de dúvidas, né? Às vezes tem lei, às vezes não tem lei, e tem um projeto que estabelece regras para influenciadores digitais com menos de 16 anos, doutor Fernando. Então, legal isso aí, né? A gente estava analisando essa questão, porque é importante, né, Goriz, a gente falar que, embora a nossa atuação seja na área tributária, mas eu acho que aqui, dentro desse quadro, Meu Direito, vale a pena a gente trazer essas novidades, porque eu acho que o ouvinte, eu acho que aquelas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, elas têm interesse de saber como as coisas se transformam no mundo da justiça. Quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, eu acho que a gente diversificar um pouco o assunto é bem interessante. E esse projeto de lei é exatamente um projeto de lei que estabelece algumas regras para influenciadores digitais de até 16 anos, né? O autor da proposta, que é o deputado Joseval Rodrigues, né, o que ele traz nessa proposta? Um texto que, segundo ele, visa proteger as crianças e adolescentes e tem como objetivo principal obter a anuência dos pais, né? São regras para o exercício da atividade de influenciador digital mirim. Crianças de até 16 anos que obtêm seguidores nas redes sociais ou nos sites eletrônicos por apresentar algum conteúdo em qualquer tipo de plataforma virtual, né? Então, a lei não restringe a plataforma virtual. E essa proposta, ela está em análise pela Câmara através do projeto de lei 2259/22, para quem quiser dar uma olhada, né? Então, o que ele busca disso? Ele busca, além da anuência dos pais, ele busca algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, ele faz menção no projeto de que esses influenciadores digitais de até 16 anos, eles teriam que ter ou comprovar, sempre que solicitado, a frequência escolar, ou seja, eles só poderiam desenvolver essa atividade se eles estivessem com a frequência escolar normal. Na verdade, eu acho que a intenção aí do legislador é não fazer, porque, na verdade, a gente sabe hoje que as plataformas, as mídias digitais, elas muitas vezes elas acabam se transformando em minas de dinheiro, né? Então, o que eles querem fazer, na verdade, com esse projeto de lei é, de alguma forma, proteger esse jovem para que a família, para que os responsáveis não tornem apenas esses jovens ganhadores de dinheiro, né? Pessoas que trazem quantidades de dinheiro que muitas vezes são muito maiores do que os próprios pais ganham, né? E com isso se descuide da educação dessas pessoas, né? Fala o projeto de lei, inclusive, que a realização da atividade ela tem que ser em horário compatível com a escola. É uma coisa bastante interessante. Um outro fato bastante interessante também, e que isso foi inclusive destacado por esse parlamentar, é que a Assembleia Nacional Francesa, em 2020, já aprovou uma legislação sobre a proteção dos direitos dos youtubers mirins na França. Então, é muito interessante isso, né? Agora, tem uma partinha desse projeto aí, que, no meu modo de vista, vai ser um pouco polêmica, porque, além disso, ele diz no projeto o seguinte, ele fala sobre o dinheiro que esses menores ganham, né? Então, ele diz o seguinte, as receitas de patrocínio, monetização de visualizações e similares, obtidas pelo exercício da atividade, deverão ser depositadas em uma conta específica, a ser aberta em nome do influenciador digital mirim, devidamente representado pelos seus pais. E olha só, olha aí a polêmica agora.
será facultado o levantamento dos depósitos das receitas após o influenciador completar 16 anos, exceto quantias necessárias ao pagamento de despesas com educação, alimentação, saúde, que poderão ser sacadas mensalmente, desde que devidamente comprovadas, na forma de um regulamento, ou seja, essa lei depois teria que ser regulamentada. Né? E vai mais além ainda. Ele fala, os patrocinadores e demais anunciantes que não respeitarem a regra de depósito em conta específica serão multados em até 1.000 cestas básicas. Então, veja só, aí o legislador ele quer controlar a frequência escolar, ele quer que haja a anuência expressa dos pais, ok? Mas ele, no meu ponto de vista, ele agora acabou indo um pouco além. Ele quer controlar o dinheiro que esses influenciadores mirim eles ganham, ou seja, eles só podem sacar esse dinheiro depois que fizer 16 anos. Antes disso, só para pagar contas. Aí eu já acho que a coisa fica um pouco polêmica, né? Você está querendo controlar o ganho dos outros. Quer dizer, se existem os pais e os responsáveis, esses pais responsáveis, eles têm que ser responsáveis também por esse dinheiro. E podem usufruir. Você imagina um influenciador digital mirim aí que acaba ganhando centenas e milhares de reais aí por mês e ele não vai poder utilizar esse dinheiro, os pais não vão poder utilizar esse dinheiro, né, exceto para pagar as contas do menor. É complicado, né, Guarizo? Muito complicado. Poupança virtual. Dr. Fernando Quercia volta semana que vem com mais um Seu Direito. Obrigado, doutor Fernando. Boa tarde. Um grande abraço a todos, amigos da CBN, e a você, Guarizo. Um abraço. 3h27.